próximos meses a trabalhar de uma maneira nova e acreditamos que o Senhor nos vai conduzir. Amém? Quem acredita como eu que o Senhor vai nos conduzir? Quem acredita como eu que o Senhor vai nos conduzir? Então celebra bem forte a Jesus. Diga ao irmão do seu lado, é direção e determinação. Direção e determinação. Que o Espírito de Deus, para todas as áreas da tua vida, te dê direção e caminhes nele com determinação. E grandes coisas estão reservadas para ti e para a tua família em 2025, para a glória de Deus. Amém. Glórias a Cristo. Tome sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, 42 a 47. Essa é uma das mensagens que me vão, ao longo dos anos que o Senhor nos permitiu vos servir, vê-la repetir várias vezes, porque respalda a visão da nossa igreja e como nós pensamos a igreja e como estamos a começar o ano da direção e determinação, preciso trazê-la aos vossos ouvidos e ao vosso coração outra vez. Atos 2, 42 a 47. Você vai ouvir a mensagem de hoje com a Bíblia aberta, amém? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que alguns crentes usam apenas a Bíblia como um acessóriozinho, né? O pregador leu e depois de ler ele fecha a Bíblia, mete no banco e diz: agora fala o que está na tua cabeça, né? Não, a Bíblia tem que estar ali para você acompanhar, senão está a te mentir, amém? Você pegou, o pregador que quando lê o texto, depois viaja noutra coisa, nunca mais volta no texto. Amém? Fala a ideia dele, não sei o que, no meu bairro. Texto nunca mais. Ele só leu mesmo para dizer, como é regra ler, vamos só ler, mas vou vos falar o que eu trouxe na minha cabeça, né? Então você tem que ter a Bíblia aberta para acompanhar o que está a ser dito. Atos 2, capítulo 42 a 47, diz a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na esse versículo todo mundo deve, na Jesus, é conhecer de cor, amém? Este versículo ele sustenta os pilares da igreja. Por isso, a partir de hoje nós tínhamos 13 ministérios, só temos 4: o da doutrina, o da comunhão, né? Do partir do pão e das orações. Isso é apontando para as missões, para a oração, para a doutrina e para a ação social. E perseveravam na dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Depois, perseveravam na comunhão, perseveravam no e perseveravam na orações. Amém? E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos
a igreja aqueles que se haviam de... Amém. Agora, antes de eu ler, leia isso em silêncio na tua Bíblia mesmo sozinho. Assim mesmo, medita só, depois eu vou orar para começarmos então a exposição. Leia. E lá em casa também, leiam também. No YouTube, no Face. Atos 2, 42 a 47. Espero que os irmãos da live estejam a transmitir. YouTube, a página Sadraco Manuel, todos os amados que nos assistem de várias partes de Angola, do Brasil, de Portugal, de França, de Escócia, Rússia, China, um conjunto de irmãos que nos têm enviado mensagens e queríamos saudar-vos a todos, né? Especialmente a meus irmãos assíduos de França, dos Estados Unidos da América, a todos, paz do Senhor. Por isso temos recomendado aos irmãos da mídia para levar com seriedade e com muita espiritualidade o trabalho da comunicação, da transmissão da mensagem, porque há pessoas que estão em locais longínquos onde não tem igreja nem a centenas de quilômetros, e a única igreja que tem é a igreja online. Por isso, até os que transmitem as lives precisam jejuar e orar para que façam-no com grande responsabilidade, porque a salvação de muitas almas e a edificação de muitos salvos depende do vosso trabalho. Então levem a sério o trabalho e não de ânimo leve, porque ele é tão espiritual quanto o meu trabalho de ficar aqui em pé para pregar, porque essa pregação só chegará a quem está distante daqui, se vocês levarem a sério e com grande responsabilidade e espiritualidade o vosso trabalho. Amém? Então, minha recomendação pastoral, não só a mídia daqui da Jesus mas todas as mídias de todas as igrejas que me poderão ouvir, levem a sério a comunicação e a imagem, porque ele é um veículo que Deus está a usar para a salvação de vidas. Há muita gente que poderia se enforcar, mas por causa da mensagem que chega, deixou de se tirar a vida. Então, quem está atrás dessas maquinetes não pode levar de ânimo leve e brincar com a coisa. Tem que saber que ele está a ser um mensageiro de Deus, está a ser um pregador do evangelho atrás da máquina. Deus abençoe a todos que trabalham com as mídias, né, nas igrejas, porque vidas já foram resgatadas da morte e da depressão por causa da comunicação e imagem. E nossa igreja também tem crescido muito por causa da comunicação e imagem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem passou a frequentar Jesus e conheceu Jesus pelas mídias sociais? Quem? Olha, é uma centena de pessoas, dezenas de pessoas. Então, não se pode levar de ânimo leve, ok, o trabalho. Amém? Vou ler de novo, então podemos tomar os assentos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra do Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Fale conosco, ministra, Senhor, o teu querer. Traga, Senhor, as verdades que só podemos, Senhor, encontrar
nas Escrituras e que ela possa se tornar alimento para a nossa alma e possa nos impulsionar a viver para a tua glória. Fale com o teu povo nesta manhã no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tome seu assento. Amados irmãos, o Centro Jesus se propõe a ser uma igreja assente em 4 específicos pilares, nomeadamente o pilar da palavra, isso é, da doutrina, o pilar da oração, isso é, a espiritualidade da igreja, o pilar das missões, isso é, a nossa grande responsabilidade para com a grande comissão recebida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e então o pilar da ação social, que é a nossa responsabilidade social como igreja no meio em que estamos inseridos como povo de Deus. Nós não podemos nos divorciar da nossa responsabilidade social de não só comunicar a palavra de Deus, mas acudir àqueles que passam por necessidades. Órfãos, viúvas, aqueles que têm necessidade. Não estamos a falar daqueles que burlam necessidades, mas aqueles que tendo necessidades reais por causa da condição, né, digamos, de alguém que não pode trabalhar com suas próprias mãos, estando doente, passando por necessidade, a igreja precisa acudir. E não só nesse campo social, a igreja também ela é profética no meio em que exerce sua influência, ok? Uma igreja limpa, uma igreja asseada, uma igreja de membros que quando voltam para suas comunidades acabam levando um pouco do pedaço dos céus nos seus bairros. Nós gostamos de dizer que no céu vamos andar em ruas de ouro, mas às vezes nós tornamos nossas ruas de lixo, né? É papel para o chão, é lata no chão. Não, nós temos responsabilidades sociais. A igreja precisa, né, se entender como um ator social de transformação, de mentalidade, ok? Em todos os campos da vida, no campo da ética, no campo da moral, no campo da saúde. A igreja, ela é profética, amém? Nós somos uma igreja profética e cremos nessa consciência profética de transformação e acreditamos que nosso país será transformado também por nossa influência, amém? Então, hoje, com muita calma, até porque essa persistente gripe, tosse, me impedirá de ser pentecostal, dentro daquele estereotipo de que pentecostais são, né, velozes na fala e vai. Mas eu gostaria que você apontasse, tua Bíblia aberta, acompanhasse a leitura que estamos a fazer, amém? Primeiro, como nós pensamos igreja? Hoje você é parte dessa igreja, ou você está visitando essa igreja, ou estás a analisar se você vai ser parte dessa igreja. Então essa é a palavra do pastor dessa igreja, emanando da Bíblia o que eu penso que a igreja é e o que a igreja deve necessariamente ser, a partir do que a igreja foi, né, primitivamente. Certamente a igreja primitiva não era perfeita, ela estava a começar e em muitas coisas estava a se aperfeiçoar, cometeram erros que precisaram corrigir, mas o que a Bíblia nos traz é um pouco de como a igreja não só é, mas como a igreja deve ser. E nós nos propomos, e falo isso à igreja toda, mas especialmente aos ministros, para que vocês entendam que Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um propósito, mas Deus também nos deu uma direção, ok? E sob a direção
daquele, como a Bíblia chama em Apocalipse, o anjo da igreja, toda a igreja se conduz. Por isso, quando nós vamos ler, por exemplo, em Apocalipse, e percebemos que a mensagem que João recebeu para os anjos da igreja que estavam em Esmirnas, em Éfeso, a carta não foi para a igreja, a carta foi para o pastor. A carta foi para o líder da igreja. Porque Deus confiou a visão ao líder da igreja, para que esse líder conduzisse para o povo e o povo todo se conduzisse nessa visão. E como diz o apóstolo, haja em vós o mesmo sentimento. E que não haja no nosso meio 3, 4, 5 visões. Só existe uma visão. Amém? Só existe uma visão. João não pegou, mandou para a igreja de Éfeso 3 cartas. Ou mandou para a igreja de Esmirna 2 cartas. Não. Para a igreja de Esmirna mandou a carta de Esmirna. A igreja de Éfeso mandou a carta de Éfeso. Por quê? Porque cada igreja tem suas necessidades. Cada igreja tem suas lutas. Cada igreja tem seus vícios, seus problemas. E a mensagem precisa tratar problemas específicos. Assim como um médico, né? De um médico sério, porque aqui em Angola andam a nos criticar muito em outros países. Mas um médico sério não dá receita errada para o médico ou para o doente, né? Vamos lá, você vai se tratar e o médico te dá uma medicação errada, né? Você, homem, está a tomar até anticoncepcional. Não sei para quê, você não tem nenhum útero, né? Todos os dias anticoncepcional é para fazer o quê? Ok? Então existe medicação específica para pessoas específicas, para doenças específicas. Há muita gente, por exemplo, que recebeu aqui um certo tratamento, foi para a Europa e o médico disse: essa medicação não é para a tua doença, né? E vai e troca. Na Namíbia, então, já é moda. Quando chega, está vindo de Angola, anula tudo que estás a tomar, vamos meter de novo. Entra nas máquinas, porque daqui tem saído muitas receitas erradas, ok? Então, Deus transforma o nosso país, Deus transforma os médicos. Estão nos médicos da nossa igreja, estão nos médicos, os enfermeiros, os médicos que dão receita. Deus vos transforme, por favor, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos conceda graça para que não mude vossa receita nos outros países. Amém? Até Congo já tem coragem de mudar nossa receita. Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós. Então, a nossa igreja tem uma receita certa. Às vezes nós, na língua portuguesa, usamos por vício palavras que nós não entendemos o sentido dela. Por exemplo, visão é uma ideia concreta, clara, que seguida leva a um resultado, certo? Agora, a palavra divisão, pastor Luiz Pedro, vem de onde? A palavra divisão, ok? Ela é formada pela palavra visão, mas com prefixo di, ok? Di. Esse prefixo di, que vem antes, ela clareia que estamos diante de duas coisas, ok? Divisão, língua portuguesa, aí vindo no latim é duo, né? Duovisão, só que não vamos falar duovisão, é divisão. Duas visões, ela forma a palavra divisão. Quando é que começamos a ter divisão como igreja? Quando temos duas visões. Então uma igreja clara, profética, não tem 2, 3, 4 visões, ela tem uma visão. Todos precisam aprender essa visão e andar nessa visão, para que não haja duovisão, duas visões. Nós não temos duas visões. A igreja começa a se dividir quando ela começa a ter duas visões. Não acho, eu não concordo. Não, você não tem nada que achar. Amém? Você precisa estudar a visão. Qual é a visão? O que Deus quer para a nossa igreja? O que Deus nos deu? Qual é a orientação? E todos nós aprendemos a visão, seguimos a visão, consultamos o dono da visão, amém? Nos atualizamos no dono da visão. Quem é o dono da visão? É Deus. Amém? Um país não pode ter duas visões. É por isso que tem eleições de 5 em 5 anos nosso. Para quê? Para eleger uma visão. Aí nós ouvimos a visão do MPLA, ouvimos a visão da UNITA, ouvimos a visão do APN, APN já não existe, mas ouvimos a visão mais de quem? Né? Do Pra Já Servir Angola, Casa CE, ouvimos essas visões e eu penso assim, não,
a visão que mais me interessou, que vai transformar o país, é a visão X. E você vai e vota na visão, ok? Felizmente, no nosso país ainda não se vota na visão, se vota na camisola, ok? É uma doença que nós temos. Vamos ali, não, eu sou do partido tal, porque meu pai também era do partido tal, pica ali irresponsavelmente e depois te tratam mal. Depois esse país está mal, eu vou imigrar. Está a fugir que se você votou na visão de te fazerem sofrer. Está onde? Fica. Deixa nós ir. Que não concordaram com a nossa visão, ou não? Você consegue perceber isso? Então, a clareza está em quê? Em eu perceber a visão, me encaixar na visão e seguir o quê? A visão. Então, hoje eu não quero trazer uma visão que seja sem primeiro ser uma visão bíblica. Para que você não pense, não, a nossa igreja se conduz porque o pastor... Não. Desde que o Senhor me chamou e me fez um pregador do Evangelho, eu procuro todos os dias vigiar para saber se eu não estou a andar segundo minha própria vontade. Por isso, uma das características da minha vida e do meu ministério é a vontade de Deus. Eu busco sempre saber qual é a vontade de Deus. E não só a vontade de Deus, é a vontade de Deus para esse tempo. Porque às vezes o que Deus me falou ontem não é mais o que Ele está a falar hoje. Ele tem alguma coisa para esse tempo, para esse dia, para essa hora. Amém? Para esse momento, para essa circunstância. Amém? Se calhar ontem me disse sai, mas hoje pode me dizer volta. Pode ele ter me dito, como disse Abraão, mata teu filho, depois diz não mata. Então eu preciso saber o que Deus está a falar comigo hoje, agora e já. Então nós consultamos o Deus da visão. Então hoje nós temos aqui, e rapidamente, eu gostaria que com tua Bíblia aberta, você perceba mais ou menos o que pensamos sobre a igreja. E eu no fim enfatizo claramente os 4 pontos, mas eu vou dividir essa leitura textual, ok, nas ênfases apresentadas. Primeiro, uma igreja padrão. E como nós nos entendemos igreja, ela é uma igreja bíblica. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. A ênfase bíblica, alguém dá comigo, ênfase bíblica. Ênfase bíblica. Nessa igreja, a primeira grande perseverança dessa igreja, ela era uma igreja que perseverava no estudo bíblico. Amados, isso é primário, isso é prioritário, isso é inicial. Infelizmente, nós passamos a ser uma igreja que não ama muito a Bíblia. A pregadora Raquel no Brasil diz que nós perdemos a Bíblia no templo. Tiramos a Bíblia do templo. E a África tem um grande problema com a leitura. Por isso, os colonizadores diziam o seguinte: se você quer esconder uma coisa do negro, coloca no livro. Se quiseres esconder uma coisa do negro, coloca onde? No livro. Por quê? Porque o negro até pode entrar lá em casa do branco naquela altura, rouba joia, rouba comida, mas não vai roubar livro. Então, se você quer esconder uma coisa do black, bota onde? No livro. Porque o negro não gosta de ler. Mas isso é verdade? Não, eu sou negro. Eu gosto de ler. Amém? Então, uma igreja que ama a palavra de Deus, ela precisa preservar nela. Nós temos igrejas cada dia miseráveis porque nós amamos demais a ignorância. Se você vir, nossa igreja escolheu as quintas-feiras como quintas-feiras de estudo bíblico. São cultos que muita gente não vem. Também não posso ser generalizadores, porque Deus seja louvado que temos pessoas que vêm de longe para ouvir estudo bíblico na quinta-feira, mas grande maioria não vem. E amado, você não vai aprender Bíblia vindo apenas domingo na igreja. E nós estamos abandonando a Bíblia Sagrada, estamos abandonando os estudos bíblicos, nós estamos abandonando a escola bíblica dominical. Nossos filhos fazem estudo, estudam, vão aprender jiu-jitsu, natação e não vêm na igreja. Nossos filhos vão nos dar trabalho mais tarde porque não estudam Bíblia.
estava a falar com a babá das nossas filhas e ele disse que às quintas-feiras a Niel e Ruth tem que passar aí comigo ao culto. Disse, mas papá, não vão ficar muito cansadas? Diz, também tem que se cansar com a Bíblia, não pode se cansar só com a escola. Então vamos mesmo para dormir no culto, vamos só. No dia que não dormir vai entrar uma Bíblia, vai entrar um versículo, vai entrar um ensino. Eu também me levavam na igreja e dormia no culto, mas estou aqui, me tornei um pregador, porque há lição que entra até no sono. Você está dormindo, entra no sonho, fica tipo, está sonhando que estou a te ensinar, mas está mesmo entrar no subconsciente e no consciente, então vem mesmo dormir na igreja, mas vão vir porque é estudo da palavra. Então uma igreja de ênfase bíblica. Amém. Na Europa, a teologia levou para um extremo, ok? Um extremo. Os europeus amaram tanto a leitura que esqueceram a oração e ficaram apenas meros formalistas. Alguns acabaram sendo profundamente liberais e até a própria Bíblia hoje estão a abandonar, porque amaram tanto a leitura sem oração, mas em África amam tanto a oração sem leitura e ficaram feiticeiros. Estou a ver no espírito, assim diz o Senhor, Deus me falou. É por isso que você vê grupo de pessoas que só oram bem e não leem, se profetizam à toa. O marido da irmã fulana, no espírito, não é marido dela, é teu. E a abuela daqui não lê também. Senhor, traga meu marido. Lhe arranca. Mas eu não estou a dar exemplo de brincadeira, estou a falar de coisas que eu sei. Coisas que já ouvi. Já recebi uma irmã que veio e me disse, pastor, a nossa mamã profetiza me disse que o pastor fulano é meu marido. Bruno não vai me deixar mentir. Acompanha a mesma história que eu. E nós estamos aí no monte, estamos a fazer oração contrária para desligar aquele casamento que no espírito não é casamento verdadeiro. E a senhora alheia, a mulher casada, fez acidente grave, paralisou o corpo todo. E ela mesmo acreditou, olha, é verdade mesmo que Deus nos mostrou. Ela é uma intrusa no espírito. Mas e você mesmo está acreditando mesmo que é Deus, um Deus bem diabólico, que mata a mulher alheia para te dar o marido dela, e você acredita que é Deus, é porque você não leu a Bíblia. Então nossa igreja é bíblica, queremos festia, mas somos bíblicos, cremos em revelação, mas somos bíblicos. Qualquer revelação que não concorda com a palavra, que não concorda com a doutrina, é rejeitada. Qualquer profecia, revelação, visão, pode vir anjo. Nu, com asa, vamos lhe falar, cala a boca, anjo, volta de onde estás a sair, porque nós temos a palavra de Deus que nos conduz, nós temos a revelação da verdade. Paulo trouxe o ensino e depois ele mesmo diz assim, ainda que um anjo ou nós mesmos vos falamos outra coisa, neguem. Porque essa é a verdade, essa é a doutrina. Mas nós, os pentecostais, tendemos, por abandono da Bíblia, a aceitarem qualquer coisa que diz, assim diz o Senhor. Certa vez alguém me disse, pastor, nós estávamos a orar e na revelação saiu que o pastor fulano
mas pisa nas pessoas, passa, sente nojo, não abraça. Você não tem comunhão nenhuma com Deus se você aborrece a comunhão com o imago Dei, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nossa igreja enfatiza também a comunhão. E amado, ser da nossa igreja não é fácil, porque às vezes seria bom cada um vem aqui, ouve a pregação, dá sua oferta, vai na casa dele. Só que nós desde o início procuramos ser uma igreja muito familiar, muito chegada, que nos conhecemos, que participamos no sofrimento do outro, vai no óbito, vai na visitação. E agora que a igreja começa a crescer em número, começamos a ter dificuldade, porque alguns irmãos até se sentem abandonados. Certa vez me contaram que uma irmã disse que teve problema, ninguém lhe visitou, perguntou, avisou na igreja? Não avisei, mas ninguém veio me ver. Como é que vamos saber se você não nos avisou? Você não ligou para o pastor? Amém? Comunica. Nós nunca vamos adivinhar, certo? Então procuramos ser uma igreja de comunhão. Só que a comunhão também traz outros problemas. Porque eu tenho que manter comunhão, Nelson, com alguém de Malange. São complicados nossos irmãos de Malange. E falei no Nelson porque ele é de Malange. É uma santa como, mas falam. Gostam de argumentar. Tenho que manter comunhão com alguém da onde? Do Ambo. Para mim, por exemplo, minha esposa é do Ambo. Vou dar exemplo dos meus amigos, não se sinta ofendido. Já falei do Nelson, mas agora vou falar da minha esposa do Ambo. Eu acho que, para mim, que é oriundo de Bacongos, nascido aqui em Luanda, quando eu lido com o pessoal um pouco do sul, é minha constatação pessoal, não torno isso absoluto, eu percebo que eles têm uma maneira um tanto quanto de sim, de tratar as coisas. Um tanto quanto sim. Ele concorda contigo com uma coisa que ele também não concordou bem, mas ele te fala só sim, mano, sim. Você não sabe quando é que é sim, quando é que não é sim, porque ele fala sim, mesmo para te negar sim, vais vir sim, depois não vem, mas te disse sim, mas você tem que entender quando é que o sim é não, você tem que olhar bem nos olhos dele, não, você não está falando, você não vai vir, porque eu acho que lá fala muito sim. Quem acha que já constatou isso também? Mas os do norte, às vezes arranjam confusão à toa, tá vendo? Se ele explicou uma coisa, ele entendeu outra. Mas você quer dizer, não, eu não estou a falar que quer dizer, eu disse. Não, você quer dizer, porque do norte, como entende muito de matemática, tudo ele conta. Você falou uma coisa, ele acha outra. Que bacongos complicados. Você tem que ter, agora na comunhão, tem bacongo aqui, sulano aqui, malangio aqui. Você quando vai lá um pouco mais lá para o sul, vai encontrar os Kwanyama. Nós temos um irmão Kwanyama, é complicado. Se ele dá uma ordem, até eu sei que ele deu ordem, depois te nega, não, mas o pai disse para ninguém entrar. Mas eu que te disse para ninguém entrar, eu quero entrar. Não vais entrar porque o pai disse para ninguém entrar. Mas agora esses povos todos se reuniram aqui, somos da mesma igreja. Domingo houve isso aí, deram uma ordem na porta, ninguém entra. O irmão que eles deixaram lá, até não é Kwanyama, mas como agiu. O ministro está aí na porta, não entra. Falando para não entrar. Mas eu sou ministro, não entra. Quando eu fui lá e tal, disse, mas o que nos deu ordem também, devia nos explicar bem. Só nem falou, ninguém entra. Então ele não interpretou mais a ordem, não interpretou mais a ideia. Então nós entramos para um nível dessa situação. Eu agora preciso casar isso para que nos mantenhamos em comunhão com Deus e com os irmãos. E agora temos um outro grupo de irmãos que são muito sentimentalistas. Qualquer coisa lhes fere, qualquer coisa lhes dói. Não vou ficar mais nessa igreja. Abandonam, falam, mexem. Às vezes o irmão é de Malange só fala. Você não pode se ferir com pessoa, você tem que saber se ele é de onde. Para você lhe perdoar só. Porque ele é assim, a pessoa que só fala, já fala. Não é porque no coração dele ele está mal, não, ele fala mesmo já. Ele nasceu a falar já, antes do dente vir, já veio palavra. Você tem que ter paciência com ele.
Eu não sei vocês, mas eu aprendi a amar todos os irmãos, com todas as diferenças, com todo o caráter, com todos os temperamentos, porque estamos indo para o mesmo céu. Jesus salvou pessoas fleumáticas, salvou melancólicos, salvou sanguíneos, salvou coléricos, e todos nós vamos chegar na glória. Cada um com seu temperamento, mas a comunhão só acontece quando temos bons comportamentos. E comportamento significa suportar o outro também nas suas debilidades e fraquezas. Aleluia. Nem todos nós vamos ser amigos aqui, mas todos podemos ser irmãos. Nem mesmo na nossa casa somos amigos de todos os nossos irmãos, mas são nossos irmãos. Nascemos na mesma barriga, mas você já sabe mesmo, o Tonito é complicado. Essa aqui tipo de trocaram na maternidade, esse tipo é nosso irmão. É complicado, mas cresceram juntos, comeram a mesma comida, aprenderam dos mesmos pais, mas cada um tem seu comportamento. Nós temos irmãos que se enervam à toa. Me lembro quando começamos a orar, 14, 15 anos, jejuamos, Dadinho, Flávio e eu só era o mais equilibrado no meio deles. Eles eram um bem temperamental, outro bem, né? Um colérico, outro sanguíneo. No jejum, estamos 3 dias sem comer, começaram a discutir. Ele bem mole, querem lutar. Queda, cataguruma, chapada no outro. No jejum, não comeram, mas força para lutar veio. Eu estou agarrado nesse, larga só assim, vou te bater. Calma, eu não fazia isso. Mas éramos irmãos, éramos amigos. Isso nunca nos separou, nos mantivemos juntos. Cada um precisava entender o outro, conhecer o outro. Então, amados, a igreja não é o céu. Vou repetir, a igreja ainda não é o céu. Aqui é na terra. Vamos ter ainda conflitos e guerras. Mas uma coisa, nós perseveramos na comunhão, na comunhão, na comunhão, na comunhão, na comunhão. Aleluia. É na comunhão que há perdão, é na comunhão que há paciência, é na comunhão que crescemos. Aleluia. No entendimento do outro, nos apoiamos mutuamente até que o Senhor venha à busca da igreja. Amado, igreja não é um lugar para criar feridas. Igreja é lugar para curar feridas. O mais forte suporta o mais fraco. O mais fraco aprenda com o mais forte. E assim todos crescemos para sermos uma bênção no reino de Deus. Quem é uma bênção no corpo? Quem é uma bênção no reino? Quem é uma... Eu aprendi a me relacionar para não me ofender com ninguém, nem com os que me ofendem. Às vezes as pessoas ofendem demais. Essa terra não é boa. As pessoas aqui não são muito boas. Mesmo a criar teu filho, ele manda na escola, ele fala assim: as pessoas aqui não são boas. Bom, se teu filho é em Guimbola, ele avisa já. Tom Guimbo sofrerá. Porque aqui na escola, o problema é que nasceste com a cabeça da mamã. Mas a mamã, como usa a aplicação, esconde. Mas você, meu filho, na careca sofrerá. Porque na escola estigam. E essas crianças que assistem boneco, que tem boneco já traumatizado. Às vezes a criança é gordinha, sofre na escola. E então todos os dias eu convenço minha filha de que o mundo não é o seu. Aqui não são boas pessoas. Vão instigar teu defeito, vão instigar teu nome, vão instigar. Você precisa se levantar, saber quem você é, aguentar o barulho, amar os colegas, perdoá-los e continuar a fazer o que você foi fazer na escola. E ponto final. Porque no tempo de papai, nos anos 80, 90, aquilo era lutar no intervalo da escola. E depois você volta lá em casa, mesmo bem sujo, mente que caíste a jogar futebol. Você contar que lutaste, vão te bater mais. E se te bateram, não conta a ninguém. Treina para lutar depois. E nós crescemos assim no Zengá. Eu sou do Kazenga. Glórias a Deus. Cicatriz na cabeça ou na cara são aquelas que conseguimos sozinhas subir muro, a cair. E o Senhor nos livrou de muitas outras coisas. Vi amigos morrer a bala no Kazenga. Muitas situações. Mas naquele meio aprendemos a sobreviver a momentos muito difíceis. Então, amados, hoje estamos na igreja com ex-criminosos. Pessoas que também foram profundamente feridas.
precisamos suportar os outros nas suas fraquezas. Só assim podemos ser uma igreja que mantém e persevera na comunhão. Quem quer ser parte da comunhão? Glorifica a Deus. Quem quer ser parte da comunhão? Então você que veio na Jesus não pode pensar que você veio encontrar mar de rosa. Há muita gente sentimental demais, muda bué da igreja porque sente bué. Você sente bué para quê? Sente muito. Lhe olharam, sente. Lhe falaram, sente. Lhe contaram, sente. Ai, não vou mais. Em vez de meter um versículo, mete um meme. No lugar onde não me rejeitam, já não fico mais. Não sei o que, é porque não sei o que. Posta versículo, abandona esses memes do diabo. Memes à toa, é boi de piada. Você, às vezes, eu entro nos memes dos irmãos. Você sorri bué. E depois ele também mete mais um meme. Se você seguir o que eu meto no meme, não sei o que, fala. A geração dos memes. Nós somos sentimentais demais. A outra ênfase é no partir do pão. Uma igreja com ênfase social é o que escolhemos ser. Uma igreja que reparte o que tem com aqueles que não têm. Amém? Há muita gente que já hoje não confia na igreja porque eles conseguiram observar e as redes sociais reforçam muito essa ideia de que muita gente abre igreja como negócio, né? Grandes igrejas, não. Pequenas igrejas, grandes negócios. Esses pastores querem se enriquecer. E vai. Alguns, se calhar também já passaram em várias igrejas onde deram vários balúrdios de dinheiro. O pastor catanou. Desviou. Pegou na família dele, foi. Há pastores que estão a vender igreja com o povo. Me contaram de alguém que foi e falou no amigo dele: epa, estou a vender igreja, tem 300 membros, 400 cadeiras, tem púlpito, escritório, não sei o que e tal. Você me paga só espaço, o povo, eu vou te apresentar como um homem que vai cuidar da igreja, eu estou a viajar. Afinal já vendeu. Assim eu pego, vos paio. Vocês todos meto aqui um pasta. Ele fala: a partir de hoje, povo, esse pastor, pela revelação de Deus, vai vos conduzir. Afinal já me pagou. Stella, Aniela, Ruth, Noah, né? Júnior, Oviale, Baza. Aí, pastor, vai vir quando? Calma, o homem de Deus vos conduzirá. Já me pagou. Vocês todos aí a curtir, já não estou a ouvir mais. Vocês foram comprados com sangue de Jesus e vendidos a dinheiro. Então há muita gente que no caminho dessas coisas se decepcionou, se frustrou, cansou. Na igreja eu não dou mais dinheiro nenhum. Não vou mais sustentar esses pastores, seus vícios. Deixa eu subir um pouco no altar para te explicar quem eu sou. Eu sou Sadraque Manuel Lufuanquen. Não busco o vosso dinheiro. Também me cansa, bué, vocês dão bué de trabalho. Oro por vocês, choro por vocês. Aqui na igreja em que eu sou pastor, o que mais a administração luta comigo é para me pagar. Nelson já foram me reunir, temos que te pagar. Deodino sentou comigo, temos que te pagar. E eu não quero que vocês me paguem, para que amanhã vocês não digam que nós pagamos o pastor. Então estou a vir dos Kwanzaa de uma igreja pequena de areia, de pó, aonde lucro nunca foi motivação do meu pastor, que partiu há pouco tempo para a glória de Deus, que lhe vi servir com dedicação e nunca por lucro. Então aprendi aos pés desse homem e nunca busquei pagamento de quem quer que seja. Nunca requeri de nenhum de vocês nem ouro, nem prata, nem vestes. E quando posso, com meus próprios esforços, consigo
o que o Senhor me tem dado. Aí, pastor, você conduz um carro bom. Me ofereceram. Fui pregar, depois de um culto aqui, preguei 2 cultos, 3. Tem testemunha, os irmãos me acompanham. Fui pregar aí no acampamento de jovens. Acabei de pregar, subi no meu carro, que também tinha me oferecido, nos irmãos da Metodista. Ele viu o meu carro bem podre, olhou e disse assim: pastor, hoje foi muito forte. Deus colocou no meu coração te dar o meu carro. Eu parei, lhe olhei: qual carro? O meu carro mesmo que eu estou a conduzir. Aquele Lexus, o preto. Disse: quer levar hoje? Disse: não, como está sujo, lava. Amanhã vou vir buscar o meu carro. Há meses atrás eu diria: nunca nenhum de vocês me deu nada na Assembleia de Deus. Mas já não é verdade. Porque há alguns meses atrás, pastor Calitamba, filho da nossa casa, converteu-se aqui, cresceu aqui, foi consagrado aqui. Como ele também é um homem de trabalho, advogado, ganha bem, Deus colocou no coração dele me entregar o carro dele. Saiu 23 horas da casa dele, foi na minha casa me entregar a chave do outro carro que ainda está parado lá. Então, amados, é assim que eu vivo, de misericórdia a misericórdia, de graça em graça. Vem esse me dá isso, vem aquele me ajuda com isso, vem aquilo me abençoa com isso. É assim que eu vivo. E meus companheiros do caminho são meus testemunhas. Então não estamos aqui por nada vosso. Se te roubaram no outro sítio, é lá. Vai cobrar. Aqui não. Todos os dias Nelson fala disso, eu falo disso. Vai lá na administração financeira. Financeiro, desde que essa igreja começou, nunca guardei dinheiro da igreja. E antes, pelo contrário, os primeiros dinheiros nós é que dávamos. Para pagar o primeiro espaço, é meu dinheiro. Segundo espaço, pedi emprestado na diaconisa ali, depois lhe devolvi bocado. Depois, para começarmos a construir, peguei no Nelson, lhe entrei na cabeça, tirei dinheiro dele da indemnização, comprei boi de ferro, que também começaram depois a nos roubar o ferro, aí começamos a construir igreja. Então, amado, nós estamos a sofrer junto convosco, estamos a ver fumo nessa vida. Está entendendo? Então não há nenhum interesse por enriquecimento de nada. Primeiro porque nosso coração não foi forjado dessa maneira. Nós crescemos, embora nós já ainda no Kazem, crescemos em igrejas bastante simples. Quando vemos esse desvio também nos dói. Mas isso não pode permitir que nós abandonemos uma verdade bíblica. A verdade é repartir com aqueles que passam necessidade os nossos bens. A Bíblia diz: trabalhemos com as nossas próprias mãos para ter com que repartir com aqueles que passam necessidade. Se tem pessoas que roubam oferta, isso não pode me impedir de dar oferta, porque é uma responsabilidade minha no corpo e no reino de Deus. Tem um pastor que estava a atazanar o Nelson, disse assim: vocês não podem aceitar muito o que o pastor que vos diz, porque ele não aceita receber vosso pagamento, mas também está a vos amaldiçoar. Porque quando ele não recebe a vossa bênção, vocês não são abençoados. Lhe insistem, arranjem maneira. E isso não é mentira. Porque eu, como sou vigia, abençoo meus pastas. Vez a vez, então o meu pastor veio aqui e ele abençoei. Quando vou lhe visitar, levo o dinheiro. Momento eu vou, porque eu entendo o poder de investir na vida daqueles que nos ensinaram a palavra. Porque a Bíblia diz: reparta teus bens, todos os teus bens, com aquele que te instrui na palavra. Por isso, pessoas que repartem seus bens são prósperos. Também não posso te privar desse ensino. Mas, amados, eu pessoalmente, aqui no singular, nunca manipularia um crente para que esse me beneficiasse. Jamais. Então, falo de coração aberto. Estamos há 9 anos. Já é tempo suficiente para provar o que estou a falar é verdade, desde o início. Mas isso não pode roubar de nós a responsabilidade de sermos uma igreja que reparte o pão. A Bíblia diz que eles vendiam as fazendas, vendiam tudo para repartir com todos que passavam por necessidade. Amado, nossa igreja é tão famosa quanto a ajuda aos necessitados, que a maioria das pessoas que vêm pedir ajuda aqui são de outras igrejas. É bué. Viva onde? No Icole Bengo. Viva onde? No Bengo. Lhe contaram a Jesus e ajuda. Estão a pegar, estão a vir. Porque foi nossa característica desde o início.
apoiar pessoas, ajudar pessoas, matricular pessoas, tratar pessoas, pagar a medicação de pessoas. Hoje, graças a Deus, a administração começou a colocar alguma regra, porque alguns já estavam a começar a se dar link. Vai só lá, fala só assim. Mente só assim. Tem uma minha filha aqui, de que eu não vou mencionar o nome, que nós tiramos da rua. Saí do monte em oração, tinha o costume de com um amigo ir ao monte, 5 horas da manhã, oramos por volta das 6 horas até 8, depois das 8 fomos no Talatona, para um restaurante onde nós almoçamos, e ao sair, como a comida não acabou, levamos o takeaway, e estava uma criança pequena, que hoje também circula dentro desse templo, a pedir comida, e eu peguei e dei a comida para ela, e elogiei a beleza da criancinha, e a mãe estava ali, não sei o que, nós estamos aqui na rua, contou uma história. Aí, um dia depois, 2 dias depois, voltamos a ir para o monte, voltamos no mesmo restaurante, porque a picanha estava boa no primeiro dia. Voltamos lá para picanhar de novo, né? E aí aquela família também estava de novo aí na rua. Uma mãe, suas 3 filhas ali, pedindo esmola. E nós, eu e o amigo, sentimos necessidade de tirar dessa moça da rua. Disse, olha, prepara, amanhã eu vou te tirar daqui e vou te levar para um lugar. Aí então, peguei uma casa aqui, falei com o Versa Matia, aluguei uma casa aqui atrás na Vila Flor, compramos botija, algumas coisas necessárias para casa e fui pegá-la. Na altura estava comigo o pastor Lourenço Papo Seco. Cheguei lá no Talatona e acho que quando ela me viu, fugiu. E comecei a perguntar a pessoa, aquela fulana de tal, a moça fulana. Disse, ela estava mesmo aqui. E apareceu a filha. Eu disse, a mamãe estava aqui. E eu fiquei à espera. Ela havia fugido porque, primeiro, muita gente promete e nunca volta. Ela achou que não ia voltar. E voltei para ele pegar na rua. Aí quando ela veio, subiu no carro com as crianças. E eu vim com ela no meio do caminho. Ela disse, eu preciso te contar algo. A história que eu ando a contar na rua não é verdade. É apenas uma história para aumentar o sentimento das pessoas. Mas ela contou a verdadeira história. Disse, se vai me levar, essa é a verdadeira história. E ela estava a chorar, disse, vamos continuar. E nós fomos e posei ela para casa, demos algum dinheiro para começar algum negócio, colocamos aí a arca e botija e as comidas panizadas básicas. Hoje ela é uma filha da igreja há 3 anos. E porque tiramos ela da rua, tiramos a família da rua, porque nós não podemos deixar de fazer o bem só por causa de muita gente que já fez o mal. Nós não podemos desistir daquilo que o Senhor colocou no nosso espírito. Nós somos uma igreja que acolhe, que recebe, uma igreja do partir do pão. Às vezes quando nós ajudamos, as pessoas pensam que nós temos. Às vezes eu estou a pagar propina da escola do teu filho, mas na escola do meu filho estão a me cobrar. Eu não tenho. Às vezes eu dei comida na tua casa, mas a minha casa está faltando. Muitas vezes a minha esposa me diz, mas você ajudou, mas aqui também falta. Só que aqui eu sou pai, aí eu sou um ministro de Deus. E às vezes as pessoas não sabem, pensam que temos que ter sempre. Amém. Eu já fui à bomba da gasolina sem dinheiro, depois liguei no Nelson, manda só 10 mil no Moibá Dubai. Porque já abasteceram de 10 e eu não tenho. Eu vou ver aqui qualquer coisa, vou te enviar agora. Já mandei. Risca aí, de 10. Tipo, já tinha dinheiro, não tinha. Já tive dias que a caixa da igreja tem dinheiro, mas tive que ligar para o diácono Anderson, empresta-me só dinheiro para pagar a TV Cabo, porque lá em casa as crianças estão atazanadas, não tem internet, não tem boneco. E alguns perguntam, certa vez alguém perguntou, mas pastor, como é que ninguém tem dinheiro? O pastor está precisando de dinheiro. Diz, porque eu não sou igreja. Igreja que tem dinheiro, eu não tenho. ênfase às orações. Uma igreja espiritual. Igreja que ora junto, como no acampa dentro, vence junto. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de muitos justos sentados no mesmo lugar, de joelho no mesmo lugar. Somos uma igreja espiritual. Amamos a palavra, mas não abandonamos a oração. Aqui vou correr. A outra coisa, a Bíblia diz, ênfase ao temor. Em toda a alma havia temor. Amados, temor é melhor do que o medo.
O medo é apavorante. O medo muitas vezes não é aconselhável. O medo pode ser doença. Mas temor não. O temor é saudável. Mas eu vou usar o medo como sinônimo de temor. Na nossa igreja precisamos ter um pouco de medo. Amém? Já disse, o temor é diferente de medo. Mas vou usar o medo como sinônimo de temor. Para os irmãos entenderem. As pessoas têm que ter um pouco de temor. Eu fico admirado que pessoas na igreja conseguem falar livremente mal do outro. Livremente, na paz. Pastor Luiz Pedro. Toma uma conversa na paz. Pastor Luiz Pedro. Que ele também quer. Sou arrogante. Quer dizer, não tem nem temor para falar de um líder. Para falar de um pastor. Para falar de um irmão. De um pequenino. A Bíblia diz que Deus protege os pequeninos. Os seus anjos nos protegem. Amados, temos que ter um pouco de temor antes de abrir a boca para falar de uma diaconisa, de um diácono, do irmão. A Bíblia diz: em toda a alma havia temor. Certa vez eu repreendi um grupo de jovens pastores. Começaram a falar de um pastor mais velho. Eu disse: brada, vamos conversar, mas cotas têm falha, mas são cotas, mano. Esses cotas são autoridade. Estamos aqui, estamos a falar coisa normal, mas são autoridades espirituais estabelecidas por Deus. Mesmo quando vamos tratar do erro dele, temos que tratar com temor. Temos que tratar com tremor. Não podemos fazer ironia, fazer humor com algo muito sério. A Bíblia diz: em toda a alma havia temor. Temor é que faz pessoas não pecar livremente. Temor é que faz as pessoas não adulterar, fornicar, fofocar, levantar falso testemunho de qualquer maneira. O temor vigia a boca, vigia os sentimentos, vigia os pensamentos. Às vezes Deus falou comigo, pastor Samuel, algo, mas por temor eu tenho cuidado de comunicar. Temor. Mas há pessoas que hoje já não têm temor. Até metem em nome de Deus nos problemas dele à toa. Porque Deus me disse. Deus me disse. Você mesmo tem medo para começar a falar: Deus te disse. Deus te fala, é assim. Você quem? Você quem? Amado, nem mesmo quando Deus me fala, às vezes eu falo: Deus me disse. Nem mesmo quando Ele me comunica, por temor. Amado, Deus é grande demais para estar na tua boca pequena, mano. Deus me disse daqui, Deus me disse para ali. Para deixar marido, Deus me disse. Para deixar a esposa, Deus me disse. Para ir na praça, Deus me disse. Para ir comprar, Deus me disse. Para vender, Deus me disse. Para burlar, Deus me disse. Para não te dar o dinheiro que te devo. Deus está sempre em tudo, Deus em tudo. Deus. E há muitos crentes que meteram tanto Deus na boca que usam Deus para manipular os outros. Falta de temor. Quero sair desse tema, mas deixa eu dizer o seguinte. Eu estava a estudar hebraico, pastor Luiz. Hebraico, a minha professora de hebraico atual, ela, quando vai ensinar o nome de Deus, que eles usam é Elohim, mas ela diz Eloquim, mas não se pronuncia Eloquim. Outro dia perguntei, mas prof, por que pronuncia Eloquim e não Elohim? Disse: porque nós os judeus temos muito cuidado em pronunciar o nome de Deus. Então na aula eu uso uma pronúncia próxima só para não falar a pronúncia verdadeira. Porque não se pronuncia o nome de Deus em vão. Então, e quase todos eles, na comunidade judaica, quando querem se referir a Deus, Silveiro, eles falam Hashem. O Hashem é que é nome. Shem é nome em hebraico. Então, como eles não podem falar o nome de Deus em vão, eles falam assim, o nome, quando andava com Moisés, o nome, nós falava o nome que não podemos pronunciar. Quando falava com Moisés, o nome, eles se referem a Deus apenas como o nome, só para não falar o nome. Por causa do respeito que tem com o nome de Deus. Mas hoje nós, principalmente os pentecostais, espiritualizamos tudo, colocamos Deus em tudo, pronunciamos Deus em tudo. Amado, tenha temor. Tema, por favor. Tenha respeito. Tema, por favor.
Nós tratamos Deus tipo é nosso tio, que trabalha no poder e qualquer coisa você usa o nome dele. Sabe quem eu sou? Eu sou sobrinho do fulano. Olha, vou te arranjar emprego, meu tio trabalha. Está vendo? Os burladores que têm família poderosa usam sempre o nome do poderoso para conseguir algum furo. É o que muitos crentes fazem com o nome de Deus. Acho que algum dia estava a falar com o Bruno. E meus filhos muito chegados sabem. Inclusive nas coisas que Deus me revela, eu dificilmente falo com eles. Trato, levo tempo, ouro, preparo. E muitas vezes quando eu venho comunicar, vai ser uma conversa de muito temor. Porque, amado, o que Deus fala tem que ser sério, mano. Nem qualquer coisa, tem que ser sério. Quando Deus fala comigo, Deus falou comigo sobre o Bruno, eu preciso certificar. Às vezes a certificação leva 3 anos. Já me reuniram uma vez, Abraão, os outros, velho. Você gosta de guardar coisa que Deus te fala sobre nós. Hoje mesmo te reunimos para nos contar, nos fala. Deus te falou o quê? Isso eu sou do Zengar, não falo. Para você depois não pegar nas palavras e usar de qualquer maneira as palavras. Enquanto vocês estiverem comigo, eu saberei como vos comunicar o que Deus tem falado comigo. E às vezes você vai saber o que Deus falou comigo sobre você, na maneira como eu vou te orientar, vou te instruir, vou te preparar. E sabe aprender isso com quem? Com Jesus. Que mesmo sendo Deus, não falava tudo a todos. E dizia no momento certo vocês saberão. Vocês não vão entender agora. Mas alguns crentes que não têm temor, aqueles se juntar para se profetizar ou quê? Eu me lembro quando nós começamos a orar, meus amigos, fomos para um trabalho de oração, ficamos 48 horas de oração sem parar. Quando nós acabamos de orar, depois entraram outros jovens da igreja também, nos encontraram já no jejum. E de repente, começou aquele clima espiritual, uma jovem profetizou. Chúria bacana. Lembro bem da língua dela. Chúria bacana, chúria bacana, assim diz o Senhor. E pronto, a palavra soa, né? É melhor do que The Power of the King, né? E a palavra soa. E vai. Como aquela profecia era certa, correta, todos nós veneramos a irmã, porque a palavra veio quente e forte. Só que os dons proféticos, e vou ensinar isso naquilo que estamos a estabelecer hoje, a escola da oração. Eu vou gastar tempo para ensinar os 4 pilares, vou me envolver muito profundamente, e estamos a criar aqui na nossa igreja a escola da oração. Às vezes a pessoa fica tão cheia do Espírito, depois dela se sentir usada, depois começa a se usar. Porque todos nós, quando vemos uma profetisa, falou algo, deu certo, todos nós criamos expectativa para ela falar de novo, porque lhe vimos já como um canal. Só que na Bíblia Saúl pode profetizar só uma vez. Dia seguinte já, mano, Deus não te falou mais nada. Ela agora sentou na cadeira dela. Começamos a orar. Como nós lhe entramos na mente de manhã, voltou mais. Chúria bacana. Nós. Mãe grande. Espírito voltou. Afinal não era mais o Espírito, era ela. Chúria bacana. Chúria bacana. Meu servo Sadraque, tu vais casar com a minha serva, não estragaste. Não. Senhor, não faz isso. Não lhe gosto, pai. Chúria bacana, meu servo Flávio, tu vais ficar com a minha serva. Ela já, se deu também, se deu já. Chúria bacana, meu servo. Não façam corte desses vídeos aqui. Se 3 maridos para 3 moças. Profetizou na outra também, você também vai profetizar. Dia seguinte também. Chúria bacana. Só você vê o nível da confusão que tomou aquilo. É que a outra que quando começou, Papai Miguel, como estávamos de jejum, fome estava a apertar. Chúria bacana. Dá onde comer a minha serva. Nós aí na preocupação e profecia, manda fazer papa.
papa de fuba de milho, leite, açúcar. Cheiro da papa entrar, chúria, bacana. Meu servo, dá de comer a minha serva. Meu amigo também, come. Como ela ficou cansada, botou o prato de lado. Ela, chúria, bacana, lhe manda acabar tudo. Mas eu, quando passou, estava me incomodando, sua dama que me deram. Falei, nada, eu conheço o profeta. Fui no profeta Jó, como é velho, aconteceu isso. Disse, tragam aqui as moças. Fomos lá para o encontro da profecia com meu mestre Jó. Começamos oração. Mestre Jó era nível estratosférico. Começou, falou o nome de todas elas, certo? Depois começamos a orar. Chúria bacana. Disse, Senhor, hoje de manhã eu estava contigo, só queria saber aonde. Chúria bacana. Chúria bacana. Senhor não sabia dizer onde estavam. Com o servo dele. Aí a profecia veio, a orientação, explicou claramente que na primeira vez o Senhor havia descido e falado por meio dela, mas na segunda ela se equivocou. Usou da primeira vez para se conduzir na carne. E amados, isso é comum no meio pentecostal. O fato de alguém ter profetizado bem na primeira não significa que ela possa profetizar toda a verdade, ou que ela virou profeta naquele dia. Deus usa quem quer, como quer, onde quer, para o que quer. Nós precisamos ter cuidado com as coisas do Espírito, temos que ter temor. Foi aquela vigília com o mestre Jó que me salvou, que me explicou que não te deram nada a mulher. Saí livre, obrigado, Senhor. Pelas maravilhas, obrigado. Senão, e podia vos contar o que aconteceu depois, mais tarde, para provar que aquilo seria uma grande loucura. Eu podia ser posto dentro de uma situação, porque a menina depois aparece grávida, não se sabia quem era o pai. Imagina que eu aceitasse aquilo, entrasse para aquela situação. Hoje podia estar numa confusão estupenda. Amado, temos que ter um pouco de temor com as coisas do Espírito. Por isso, nessa igreja, nós não extinguimos o Espírito. Nessa igreja, nós cremos em profecia. Nessa igreja, nós cremos em palavra de conhecimento. Nessa igreja, nós cremos em revelação. Nessa igreja, nós cremos em visão. Nessa igreja, nós cremos em milagre. Mas tem que ser feito com muito temor. Com muito temor. Não diga que nós somos carnais, nós somos bíblicos. E como povo bíblico, qualquer profecia que vier da parte do Espírito, nós vamos com muita humildade receber e dizer, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Porque o nosso Deus que falava, nosso Deus ainda fala. Nosso Deus que mostrava ainda mostra. Mas por favor, profetas e profetisas, tenham muito temor. Crentes, tenham muito temor. Irmãos, tenham muito temor. Vamos tomar ceia agora, vamos tomar com temor. E acontece o quê? Se fazia muitos milagres. Vai haver muitos milagres aqui, já houve profecia. ênfase no sobrenatural, nós cremos nisso. A outra coisa, eles estavam juntos, ênfase à unidade. Nossa igreja não pode ser uma igreja bíblica, uma igreja de comunhão, de oração, de temor, se ela não for uma igreja unida. Amém? Não é só a metodista que é unida, nós também somos unidos. Amém? Somos unidos ou não somos? Agora, a união não pressupõe concordância em tudo. Nós não precisamos concordar em tudo, mas precisamos nos respeitar em tudo. Amém? Nós não precisamos concordar com tudo, mas precisamos obedecer tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Concordamos aqui uniformes. Vou dar exemplo de uma coisa que já ouvi aqui na igreja. Concordamos usar um uniforme. E líder Miguel acha que temos que usar fato. Líder Nelson acha que devemos usar roupa africana. Líder Bruno acha que devemos usar meu termo. Mas pastor Samuel está com o papai Miguel. Pastor Luiz Pedro está com o papai Miguel. Ainda que eu também esteja com Bruno, a maioria venceu. No dia seguinte, depois da concordância, todos nós vamos vestir com o que se concordou. Mas, principalmente as mulheres, isso não acontece. Às vezes falamos uma coisa, mas porque eu discordo, eu mesmo desobedeço, vou vir do meu jeito. Amados, isso é carnal, é diabólico, é ímpio.
nós precisamos ter no nosso espírito, o espírito da unidade. Eu não concordo, mas como é o que foi acertado por todos, eu vou fazer o que todos decidiram e em nome de Jesus vamos fazer assim. E acabou. Não é um dia de roupa que vai me mudar. Não é um dia de roupa que vai matar a minha beleza. Mas existe um espírito de rebeldia nascendo no coração das pessoas. Só porque eu discordo tem que fazer meu pensamento. Não, aqui ninguém tem seu pensamento. Só tem o pensamento do grupo. Quando nós chegamos aqui no púlpito como conselho e dizer que cada um vai meter sua roupa no aniversário, já tínhamos discutido lá no escritório. Eu, pastor da igreja, queria que fizéssemos roupa. Mas como a maioria disse não vamos fazer, não fizemos. E ponto final, está tudo certo. Certo? Vamos orar, vamos comer. É assim que tem que ser. Isso chama-se unidade. Estamos no mesmo espírito. Nossa discussão fizemos no secreto. Lá no público vão ver que estamos unidos. Aleluia. Por exemplo, eu claramente não votei no MPLA. Não votei para João Lourenço ser presidente. Mas isso não anula que ele seja meu presidente. Meu presidente chama-se João Manuel Gonçalves Lourenço. Não estou a gostar, mas está a me presidir. Se me cobrar imposto, vou pagar. Se me falar isso, vou fazer. Porque é meu presidente, mas não lhe concordo. Se concorrer de novo, não vou lhe votar mais. Você está percebendo? Não, você gosta de esconder as coisas, é por isso o país não está crescendo. Você tem que falar com clareza. Eu não concordo com o plano e ponto final. Não é escolha da igreja, é minha escolha particular. Nós temos aqui filhos do MPLA, Deus seja louvado por vocês. Mas eu estou na vossa contramão e ponto final, está tudo certo. A vida segue, mas precisamos manter unidade mesmo nas diversidades. Senão não vamos ter um país que avança. Porque só porque tem diversidade não pode ter unidade. Que coisa é essa? Amém? Se eu descobrir uma trama de alguém que quer ferir meu presidente, é o momento que eu vou impedir. Por quê? Porque não votei nele, mas por ser meu presidente, atacá-lo é atacar a nação toda, é atacar meu país, é atacar um órgão de soberania. E eu vou lutar, não por ele, mas por causa do que ele representa. Vocês conseguem entender o que eu estou a dizer? Angola joga à toa. Mas eu nunca vou apoiar Moçambique só porque Angola é meu país. Lhe apoio só já é Angola. Vai. Já não sei mais o jogador novo. Esse é louco, sei que. Parei no louco. Há dias atrás me conversaram, vamos só ir, vamos assistir. Jogo de Angola-Congo. Congo está mal, vai perder. Perdemos. Eu falei no irmão, nunca mais me convença a vir no campo assistir jogo da Angola, por favor. Me deixa na minha casa ler Bíblia. Me deixa só, me deixa só. Estou embora, me deixa. Angola, Angola do coração, Cabinda, Cune. Amado, eu amo esse país, mas me dá raiva. Mas amor é exatamente isso. Eu assumir a responsabilidade que eu tenho. Não é só o direito que eu tenho, mas o dever que eu tenho com essa nação também. Amém? Então, amados, temos divergências, mas como igreja somos unidos. Aqui dentro vamos arranjar nossos babulhos, nossa confusão, mas quando todos irmos para fora, vamos lutar como se fôssemos só uma só pessoa. Uma só pessoa. É por isso, amados, eu vou defender minha nação, vou defender minha Angola, vou lutar por ela, vou esperar prosperidade, vou querer que se mude, que cresça, que prospere. Porque há pessoas assim, né? Nós os pastores somos apartidários, né? Eu não sou do MPLA, não sou da UNITA, somos apartidários. Alguém tem um programa bom, é no programa que eu vou votar. Mas vai lá. Não votei no programa que está a liderar o país agora. Mas ainda assim, eu tenho que fazer voto que dê certo. Que as coisas avancem. Que o programa avance. Porque se der certo, vai dar certo para todos nós. Se der errado, vai dar errado para todos. Para quem votou ou não votou, vai dar errado. Então, amado, eu não posso fazer, tipo, lá estamos, tem que mesmo dar errado. Para mostrar-me que eu estava certo, ele tem que dar errado. Não é assim que funciona. Amém? Você não apoiou aquele moço que é namorado da tua irmã, né? Não gostaste dele. Mas você tem que fazer voto que o casamento dê certo.
Você não pode querer dar errado, que o outro dê errado para você falar, tá vendo? Eu avisei. Não, não é assim, está errado. Discordo, mas vou fazer voto que vai bem. Para quando der certo dizer assim, não, minha irmã estava certa, mas na altura minha visão sobre ele não estava correta. Então, no fundo, eu tenho que querer que as coisas dêem certo. Quem quer que o outro dê certo? Quem quer que o outro dê certo? Quem quer que o outro dê certo? Então queira, mesmo quando você discorda, mas queira que dê certo. Tem mais 2 anos do presidente João Lourenço. Eu espero que dê certo, que algum milagre financeiro aconteça, econômico aconteça, tome uma decisão extraordinária e o nosso país vire de cabeça para cima. Amém? Quem crê comigo? Quem acredita comigo? Quem quer comigo? Amém? Eu sei que está a duvidar, mas apoia mesmo assim. Deus seja louvado. A outra questão é compensação voluntária. Quem tinha dava. A outra questão é a assiduidade do culto. Estavam juntos sempre. Amados, eu não sou igreja só no domingo. Temos culto na terça, temos culto na quarta, temos culto na quinta, encontro de homem na sexta. Amados, você quer ser crente crescido, à luz da Bíblia, no texto que lemos, por favor, seja assíduo na igreja. Nós temos irmãs, com minha filha que vive na cidade, mas chega aqui no culto das 6 cedo. E tem uma pessoa que vive aqui na Vila Flor, chega no culto das 6 às 8. Estava entrando uma agora já, a pregação está quase a acabar. Na paz e não se maquiou nada. Não sei se atrasou por quê. Assiduidade ao culto. Presença no culto. Os pastores também se animam quando os crentes estão presentes. Amém? Eu fiquei 3 noites a preparar a mensagem. Estou a chegar aqui, só 3 pessoas. Cada pessoa uma noite, né? Uma fogueira só dá fogo alto quando tem muitas lenhas. Muitas lenhas. Então queremos um fogo alto, um avivamento alto, temos que ter cada vez mais lenha. Quem pode ser uma lenha? A outra ênfase é a ênfase da visitação. Temos que nos visitar. Amém? Há dias que você precisa visitar teu irmão, visitar tua amiga, ligar, saber. E como igreja, dentro da organização, temos que ter o grupo da visitação, tem que ser sério, acudir nas necessidades, nos óbitos, nas enfermidades, ok? E por fim, eles louvavam a Deus todos os dias. Uma igreja ênfase ao louvor. Quem gostou do louvor de domingo passado? Quem gostou? Desse domingo também. Então, eu tenho estado a trabalhar com a banda. Nesse novo ordenamento, vão estar diretamente ligados ao gabinete pastoral. Por quê? Porque nós queremos que o louvor da nossa igreja seja do mais alto nível. Por isso estamos a apoiar o projeto Geravac Som. Queremos montar os ar-condicionado todo, queremos tua contribuição. Queremos montar o melhor som para que a banda vos dê a melhor música. Amém? Porque eu vou lhes esforçar a ensaiar, a trabalhar. Ontem mandei para todos os líderes, o Siki, o Luvualo, mandei uma banda da América que eles cantam. Aquilo ali não é brincadeira, é o Bruno. Luvualo, vocês andam nos mentir. Mesmo domingo já nos entraram na mente, já estranhamos. Mas viste que eu te mandei? É aquele nível que dá uma procurar. Mas aqueles irmãos cantam, você quer morrer já para ir no céu já. Tem um no comentário que disse assim: eu quero essa banda no meu funeral. Quanto é que eu pago hoje para estarem no meu funeral? Aqueles cantam, mano. Aquilo ali não é porque tem lá, tem um pouco de voz rouca, ou porque ainda tem escarro. Não, aquilo está limpo. Aquilo é garganta, mano. A gente só está assim com um dedo, mas música que está saindo. Eu olhei para aquilo e falei: meu Jesus amado, nós vamos fazer o quê? Aquilo que vamos fazer na igreja é o quê? Com palma, com batuque e piano fora da nota. Vamos fazer o quê para o teu nome? Se Deus nunca nos ouviu desde que nascemos, está bom. Porque Deus tem que ouvir aqueles é que vão valorizar o dom. Tony. Não, Tony, mentir por quê, mano? Luvual, a partir de hoje vocês estão intimados a fazer aquilo. Vocês não vão ver a hora passar.
Não vamos querer mais pregação, aqueles cantam. Eu não sei se é só na América que fazem aquilo. Não é só, né? Então, por favor, ênfase ao louvor. Vamos trazer isso para esse altar no nome de Jesus Cristo. E eu sei, já conversei com eles estão motivados para fazer isso. Temos que ter um dos melhores louvores. As pessoas têm que ficar curadas só de ouvir o louvor. Liberta só de ouvir o louvor. O pianista tem que ser do mais alto nível, o baterista do mais alto nível, os coristas do mais... Irmãs jovens, moças, por favor, não comam à toa. Aqueles que cantassem não comem à toa, pele de frango está engolido. Não é. Saca, mas desço tudo. Um bago de feijão te colou aqui, está tossindo o micro. Não, aqui... Eu estou a falar aqui, tínhamos que ter tela aqui para vos passar só aquela metade. Vocês não estão a entender. Vou meter no grupo da igreja no WhatsApp para vocês verem. Aqueles irmãos cantam. Aquele pode ensaiar mesmo todo ano só para cantar um dia. Então, ênfase ao louvor. A Bíblia diz que a igreja primitiva louvava. E amado, não é só a banda que vai ensaiar para cantar. Vocês também começam a ensaiar para responder. Para não estragar a música à toa. Quando a banda mandar para o povo também tem que responder bem. Não. Estava a comi à toa ontem. Vim do óbito, cheguei 2 horas e ainda comi. Não se come assim para cantar bem. Voz não sai. E a outra coisa, a última, é a reputação. Aconteceu uma coisa aqui na nossa igreja. Você sabe que nós temos uma mesquita aqui atrás, né? Sabem? Uma mesquita muçulmana. E tem um muçulmano que veio, na época do acampa dentro, pedir uma ajuda aqui à igreja. Isso revela a reputação que a igreja tem. Porque quando um muçulmano não encontra ajuda nos seus conterrâneos e procura nos cristãos na igreja mais próxima, é porque ele conhece a reputação da igreja. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha uma grande reputação. O povo da cidade toda falava bem dela. Amados, Jesus tem que ter reputação séria. Amém? Quando nós viemos para esse bairro, há muita gente, né? Quando viemos para esse bairro, muita gente pensava, esses aqui são bem moços, esses aqui devem ser, né? Vieram para ganhar dinheiro. Mas depois de algum tempo o bairro começou a perceber que não. Começou a perceber que somos moços, mas não somos malucos. Somos jovens, mas não somos namoradeiros. Porque há pastores são trinitar, pistoleiros. E nós não somos feios, mas somos sérios. Não somos mesmo feios mesmo, mas só somos sérios. Não, porque não sei o que, vê uma moça aqui bonita, latona, não se engraçamos à toa. Estamos a te levar para o céu. Porque branco vai para o inferno, mulato também vai para o inferno, negrinha vai para o céu, morena também vai. Por isso, nosso interesse convosco não é vossa beleza, não é curva do vosso corpo, é a vossa alma salva pelo poder do nome e do sangue do Cordeiro. Então, amados, temos que ter boa reputação. E isso não pode ser só no altar. Os jovens da nossa igreja têm que ter boa reputação. Porque quando nós éramos jovens na igreja dos nossos pastores, nós não brigávamos com as meninas do coral. Porque há umas igrejas que os jovens também são artistas. Aquilo ele namora no soprano, vai no contrato. E ele está a se achar que é viju. Grande boelo. Eu não. Eu cantei no contrato. Surgiram moças que se engraçaram, mantive meu testemunho. Quem me conhece desde hoje ainda sabe que nunca tive fama de pistoleiro, de maluco. Conheci minha noiva aos 21 anos, casei aos 25, fiz sexo a primeira vez no Hotel Vitória aqui. Vão perguntar no hotel. A cama e o lençol explicam tudo. Não, você tem que me falar direto para entender. Assim você vai entender. Um lençol que era branco ficou vermelho. Assim vocês entendem. Primeira vez que uma mulher me viu nu, tinha 25 anos. Nunca tive oportunidade. Sempre fomos fofinhos. Com roupas de asa branca. Camisola da OP. Calça da Bilambog, sapatilha da Nike. Mas sério, mano. Quem nunca foi no fardo não entendeu. Amém. Aleluia. Juventude não é certificado para loucura. Não. Não é certificado para maluquice. Podemos ser sérios para a glória de Deus.
e ter uma boa reputação financeira, boa reputação moral, boa reputação emocional, boa reputação em todas as áreas da vida. Quando alguém tiver que falar mal de ti, tem que inventar. Se alguém tiver que contar uma coisa errada de ti, tem que mesmo criar história. Tem que falar que aqueles moços fizeram isso, mas não tem base. E quem um dia criou, que nós aqui namoramos com as meninas da igreja, tinha mesmo só lhe olhar na cara e lhe falar ainda, tem mesmo certeza? Nós mesmo, nós. We, in English. No. Nós não. Ou tem alguma aqui que já lhe conquistamos? Fala ou cale para sempre. Ah, não, o pastor me gosta. Não te gosto, eu te amo. Te amo bué mesmo. Mas agora eu te amo para coisas sérias, para a eternidade. Amém? Então guarde isso. Boa reputação. Não é só dos líderes, não é só dos jovens. As meninas também têm que ter boa reputação. Porque tem umas irmãs da igreja que aqui na igreja é santa, mas lá fora, mãe grande, Matrix voa cola no ar assim, do nada mesmo. Uma vez eu estava a evangelizar um colega, ele falava, olha, você sabe que Jesus morreu por ti? Eu estou ali, já estou ali entrando na mente, estou a pensar que o evangelismo está a dar certo. Me falou, qual é a tua igreja? Assembleia de Deus? Já. Minha terceira dama é da tua igreja. Eu falava com estragaram o testemunho. Quer dizer, eu no tenor estou a pregar, no soprano estou a estragar minha pregação. Porque a irmã da igreja que namora com ele é da minha igreja, está a estragar minha pregação, minha alma está a lhe levar. Assim do nada mesmo. Então, moças, boa reputação. Quando você dizer eu sou filha do pastor Sadraque, teu testemunho tem que ser bom. Tem uma jovem que foi para o Ambo, chegou no Mega e disse assim, eu sou filha do pastor Sadraque. O pastor disse, agora já temos pregadora para o culto. Se é filha do pastor Sadraque, prega. Ele, pai, não, é da Jesus? Sim, então vais pregar. Não mover vossa igreja, vocês conhecem a Bíblia. Pregar. Por quê? Porque lá fora todo mundo só sabe que os filhos do pastor Sadraque conhecem Bíblia. Esses da Jesus, inclusive pregadores que vêm para aqui, nos contam mesmo. É para pregar na Jesus mesmo. Na vossa igreja. Tem que estudar mais lá. Não, apesar que vocês são um bué. Que vocês são um grande craque de Bíblia. Afinal é bungle. Só estão a vir no domingo, como é que vão ser fortes? Tem que estar na quinta, tem que estar na quarta, tem que estar no... Quem está no discipulado? Quem está no discipulado? Você não está no discipulado, discipulado é a escola que acontece lá atrás no alpendre, depois do culto. Depois do culto tem 45 minutos de aula, onde você pode fazer perguntas sobre assuntos basilares da fé. Os assuntos fundamentais da fé cristã. Perguntas que você não pode fazer agora na pregação, você pode fazer lá na escola. Então se matricula, amém? Vá para a escola, tem certificado, vai passar do primeiro ciclo, segundo ciclo. E agora com o Ministério da Palavra vamos trabalhar em livros específicos para treinamento dos nossos membros. A moça civil de azar chorou. Pediu ao pastor para lhe dar mais alguns dias, fugiu do amo. Para depois vir me contar, pai, me azarei contar que eu sou tua filha. Me meteram para pregar. É para não mentir mais, você só vem acalhar minha filha como? Os filhos estão em casa todos os dias, amém? Então Deus em Cristo abençoe. Espero que se alguém se sentiu ferido, essa foi a intenção. E que a graça de Deus te ajude a curar essas feridas. E te tornes melhor naquilo que fazes. Para a glória de Deus, amém? Que o Senhor nos torne uma igreja cada dia melhor. E que a graça de Deus nos faça um povo para a sua própria glória, no nome de Jesus. Se coloque em pé, fale com Deus. Nos pontos que você ouviu, diga para que o Senhor te aperfeiçoe e te faça parte de uma igreja de ênfase bíblica, que mantém comunhão, que vive de oração, que reparte seus bens, que mantém o temor, que tem unidade,
que acredita nos sinais, uma igreja de boa reputação, que não abandonou a visitação. Fale com Deus agora. Recose promnetarissom. Rinom se prapte 14 piterian mabas. Yamam so Christe povdian mamari keso. Ritom ne primno seriam de recoise. Nerakata kasote bolsa. Levante tuas mãos, peça para Deus nos fazer uma igreja bíblica, uma igreja espiritual, uma igreja com temor, uma igreja que reparte os seus bens, uma igreja de boa reputação, que não abandonou a visitação, a unidade. Dá-me temor, Senhor, temor, para não me levantar contra os meus irmãos, contra os meus líderes, contra o corpo de Cristo, para não levantar falso testemunho. Me dá temor para andar em santidade. Oh, então, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me com força.